contra o Fluminense 0-0. Começou o ano, não há tempo a respirar, nem para descansar. Falaste em energia, acho que isso é bem evidente. Não é porque eles não tentem, não... Falaste em inspiração, não foi? É isso que se nota. Nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um, acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vais um por um e começas a ver que não foi bom a paragem FIFA, não foi bom os jogos que tivemos fora, não foi bom jogar sem 7 ou 8 jogadores, não foi bom ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas, perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções, e nós sabemos a importância de que é o motor, ter um motor criativo e potente, e nós neste momento, falaste bem, parecia a continuidade do último jogo com outros jogadores, não é? Mas é isso, acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. E amanhã a torcida do Palmeiras já fez uma convocação para ir à porta da Academia de Futebol para ter um último contato com vocês antes do embarque para Porto Alegre e, consequentemente, o embarque para Lima na final da Libertadores. E depois da ida deles até a Academia de Futebol, pelo menos 10 ônibus seguem caravana já no domingo para Lima, no jogo do próximo sábado. O que falar para esse torcedor que hoje deixou o Allianz Parque vaiando o desempenho do time dentro de campo? E uma segunda pergunta, né? Hoje foi o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2025. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou para o ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, crucificaram-nos. Fomos ao Mundial, crucificaram-nos. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulámos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Tudo bem? Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes. Mais pensando no jogo de hoje e no que vem pela frente contra o Grêmio, numa semana muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras vem agora de uma sequência de muitos jogos sem fazer gol. O ataque parou de produzir. Isso te preocupa, pensando nos 2 jogos que são importantes? Porque na terça-feira, dependendo do resultado, a gente pode ter a história definida do Brasileirão, e esse horário, no próximo sábado, você já vai ter também a definição da Copa Libertadores. Olha, já te disse que não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou, 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue, e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Abel, boa noite. Pensando em sábado já então, a gente percebe que você, durante os últimos jogos, até durante os últimos meses, tem uma dificuldade ali, talvez, para saber quem é o meio armador. Você já testou Maurício, você já testou Veiga, o Andreas, quando o Lucas Evangelista estava à disposição, também jogou ali? Não tenho. Sim. Não tenho. Um está lesionado, o outro estava castigado. Mas castigado por quê? Você sabe porque é que ele ficou castigado? Como é que é? Não, por causa de um erro inacreditável do árbitro. Ou o que eu estou a dizer é mentira? Depois falamos sobre isso. As narrativas que se criam, falamos sobre isso. E você tem essa... A gente não sabe muito ainda quem é esse jogador, quem é esse meio armador do time. Hoje você abriu o Alan de um lado, o Sousa do outro, e jogou ali com o Aníbal e o Emiliano pelo meio. Você já tem uma decisão para sábado? Isso te preocupa, não ter esse homem de referência ali no meio de campo com camisa 10? Nós temos o Andreas, hoje não tínhamos o Andreas. Eram os médios. Quem eram os volantes que nós tínhamos hoje disponíveis? Maravilha, entrou, deu-nos uma frescura, deu-nos frescura.
Né? Claro que estava à espera muito mais que o Emiliano e o Aníbal nos entregue muito mais porque ele já nos entregou. Estamos a falar de um jogador que é jogador da seleção argentina, não é? Nós fomos contratá-lo. Mas enfim, não adianta estar aqui. Acho que foi um jogo pouco criativo de toda a nossa equipa hoje e jogámos com os jogadores que tínhamos. Não adianta. Um estava castigado em função daquilo que foi um erro inacreditável do árbitro. Já houve jogadores que levaram amarelos e vermelhos e lhes tiraram porque reclamaram, lhes tiraram. Mas eu não sei como é que funcionam as regras. Sei que ficámos sem esse meio armador. Tu és inteligente e tens visto quem é que tem jogado a meio armador. Não é preciso fazer essa pergunta. Tu sabes quem é que tem jogado a meio armador. Só que hoje, infelizmente, por um erro grave, nós ficámos impedidos de jogar com esse jogador. Abel, Lucas Basílio, da Rádio 105 FM. A gente já falou aqui sobre o que dizer a torcida, né? Porque se tratam já de 4 jogos sem nenhuma vitória e num momento, acho que mais importante da temporada, né? Mas eu queria que você falasse, até para a torcida também, a respeito do cansaço desse elenco, de tão frenético o calendário, né? Não só físico, como psicológico também, né? Quando ninguém acreditava, o único que acreditou na Noite Mágica foi eu. No final do ano, eu terei, com todo o gosto, de falar com a torcida, de coração aberto, com tudo o que se passou este ano, para lhes dar as notícias todas, daquilo que foi este ano, o que é que era para ser este ano e o que é que nós conseguimos este ano. É que às vezes as pessoas esquecem-se das entrevistas que eu fui dando aqui, o que é que nós falamos e onde nós chegamos. E as pessoas depois deturpam tudo. Não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Nem eu vou deixar que ninguém, aconteça o que acontecer até ao fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Não vou deixar. Não vou deixar. Abel, boa noite. Permita-me voltar no assunto do Flaco. Ele chegou hoje a uma sequência de 10 jogos sem balançar as redes, contando 9 do Palmeiras e uma partida também com a seleção da Argentina. Tem a bola no segundo tempo, que ele tem uma chance clara. Tinha a opção, talvez mais provável, do passe para o Vitor Roque na esquerda. E ele acabou optando pela finalização. No jogo contra o Vitória também teve uma chance que ele poderia ter soltado a bola e acabou optando pelo arremate direto. Como que você analisa essa questão da sequência incômoda de não balançar a rede assim há tanto tempo e essas tomadas de decisão? Vem um pouco desse nervosismo de tentar voltar a balançar as redes? Tem a questão da Libertadores no próximo sábado e talvez um pensamento já mais adiante e o brasileiro ficando num segundo plano. Como é que você olha para esse cenário? Obrigado. Normal, mas isso é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer. Em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Então, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador. É centroavante, é só isso. O resto é normal. Acho que realmente falaste nessa situação. Podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. Os mesmos jogadores que jogaram hoje, a mesma forma que nós tentamos implementar hoje, foi exatamente a mesma forma que nós jogámos contra a LDU, com outros jogadores, mas as dinâmicas e as características foram as mesmas. O Alá na esquerda, o Ramon na direita. Se me perguntas, por exemplo, se esses dois jogadores produziram o que produziram no outro jogo, não, mas temos que aceitar, faz parte do jogo. Umas vezes estamos mais inspirados, outras vezes estamos menos inspirados. Não posso dizer nada em relação àquilo que é a vontade, o empenho, mas como eu disse ao teu colega, vou repetir, porque acho mesmo que se passou hoje aqui foi muita transpiração e pouca inspiração. Boa noite, Abel. Guilherme Juliari, do Web Rádio. Tá aí o Abel Ferreira falando em entrevista coletiva, depois do empate entre Palmeiras e Fluminense, 0-0 no Allianz. Até comentávamos aqui, né, prof, dava para ver um Abel um pouquinho mais low profile hoje, parece mais abatido depois desse resultado, mas tem um plano, sempre o Abel tem um plano. Sempre tem. E a gente falava de final de Libertadores, tá tudo ainda aí. As cartas ainda estão na mesa, também no Campeonato Brasileiro, só que agora com uma dificuldade um pouco maior. E você sabe que o primeiro passo para a superação é a autocrítica. E ele faz uma autocrítica quando ele fala com todas as letras que foi uma partida pouco inspirada do Palmeiras hoje. Eu acho que esse é o fundamental, é o primeiro passo. Agora, por que o time foi tão pouco inspirado, ou tem sido pouco inspirado, porque a gente já tem um cálculo aí de pontos perdidos significativo, que pode acabar custando esse título brasileiro. Esse é o grande desafio que ele tem para resolver em horas, gente. Nós estamos falando aqui no sábado à noite, já tem jogo. Já estamos no domingo, prof. Pronto, já estamos no domingo. Já estamos no domingo. Ele estará, em 48 horas, um pouco menos que isso, já decidindo a sorte no brasileiro. Um olho no peixe e um olho no gato, né? Que depois tem a Libertadores também no sábado. É mais um desafio na carreira do Abel. Ele tem se mostrado tão competente diante dos desafios que a torcida do Palmeiras tem todos os motivos para ainda acreditar, confiar nesse plano. Nem tudo está perdido. Eu achei ele bem irritado na entrevista e segurando a irritação. Não sei a impressão que me passou, com muita coisa entalada. Quando ele cita rapidamente sobre narrativas, arbitragem, tudo que ele já falou outras vezes, está muito claro que está incomodado com diversas coisas.
e também com o futebol que o time dele apresenta, porque o repertório tem sido bem pequeno. Lembrando que essa foi a tônica do Palmeiras até o jogo contra o Ceará, 12 minutos, quando Flávio Lopes e Vitor Roque começam a jogar juntos. Dali em diante o time voou, apresentou o melhor futebol do país, assim, era avassalador. E, por enquanto, o encaixe parou de funcionar. Não foi só a ausência do Andréas, porque o Andréas jogou contra o Vitória, ou seja, projetar nisso é tirar o foco do que acontece, e ele nessa semana vai tentar resolver para o Palmeiras voltar a mostrar o futebol, como já mostrou com ele recentemente, até essa baixa de rendimento, que por enquanto é pequena, mas precisa acabar na reta final da temporada. E essa irritação é combustível para ele, hein? Já foi em outras vezes.